Obrigado, pastor Jonas. Deus abençoe a sua vida. Igreja do Senhor, mais uma vez, os cumprimento com a paz do Senhor. Deixo meus agradecimentos nessa noite às irmãs do Círculo de Oração, irmã Aline, minha filha Daiane, que estender o convite a estar nesta noite ministrando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por mais uma vez rever aqui a igreja do Senhor. Confesso aos irmãos que quando eu vejo a cada irmão que está aqui presente, meu coração se alegra. Porque eu vejo nesta noite, nessas vidas que estão aqui, algo chamado humildade. É por isso que Deus está presente neste lugar. Porque Deus está presente em meio à humildade. E a Bíblia diz que humilde, Deus exalta. Então deixa Deus te exaltar nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Grandes coisas Deus tem feito no meio da sua igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Que diz a Bíblia Sagrada: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Tome seu assento, glorificando e exaltando o Senhor. Meus amados, vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos, vivemos em dias de grandes tempestades, causado pelos revés desta vida. Mas em todas as situações, Deus está conosco. A Bíblia vai nos dizer que se até mesmo nós passar pelo vale da morte, o Senhor vai estar conosco. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, podemos ver grandes homens, grandes mulheres de Deus que passaram por grandes tempestades, mas em nenhuma delas Deus não desamparou. Independente da tempestade que você está passando, causado pelos revés desta vida, Deus não vai te deixar só. Independente da dificuldade que você está passando, independente do tamanho do vento que está soprando na tua vida, Ele vai estar no barco. Ele jamais te deixará só nessa tempestade.
olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver um homem chamado Jó. Ora, quem não conhece a história, a trajetória deste homem chamado Jó? A Bíblia vai nos dizer que Jó é um homem sincero, reto e que se desviava do mal. Jó possuía muitas riquezas, rebanhos, gado, muitas riquezas. Mas chegou um dia que Deus resolve provar Jó, para provar a Satanás que mesmo na miséria Jó não negaria o nome do Senhor. É o que eu quero dizer nesta noite. Mesmo nessa situação que você se encontra, não negue o nome do Senhor. É porque tem momentos em nossas vidas que quando estamos atravessando pela grande tempestade, entra o desânimo e parece que queremos abandonar o Senhor. Parece que queremos questionar o Senhor. Senhor, sou tão certinho na tua presença. Jó podia ter questionado no momento em que perdeu toda a sua riqueza. Mas Jó não questionou. Jó não abandonou o Senhor. Muito pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que no momento mais difícil de Jó, ele adorou o Senhor. Será que tu consegue adorar o Senhor nessa tempestade? Porque se você conseguir adorar o Senhor nessa tempestade, eu tenho certeza que a vitória na tua vida vai ser grande, vai ser tamanha. Jó, na tempestade, adorou o Senhor. Aí muitas vezes, quando a bênção está sobre as nossas vidas, nós pregamos, estamos no culto, nós evangelizamos. Mas aí quando estamos na dificuldade, nós recuamos. Não recua. Deus te chama. Deus nesta noite te chama pelo teu nome. Ele te conhece. Ele sabe, Ele vê a tempestade que estás passando. Eu não sei. Por mais que eu tenha vindo as várias vezes a este lugar, mas eu não conheço a vida dos irmãos. Eu não sei qual a situação, qual a tempestade, mas o Senhor sabe. E nesta noite, Ele está aqui para mais uma vez provar para você que Ele tudo pode, até mesmo te tirar desta grande tempestade em que você está atravessando. Para que tempestade maior que estava passando Israel quando saiu do Egito? Era uma tempestade tamanha. Mas Deus não desamparou. A Bíblia diz que estavam diante do mar. E o inimigo prestes a capturá-los. Mas Deus, quando Ele escolhe, Deus, quando Ele te escolheu, Ele também, junto com a escolha que Ele fez em te escolher, Ele colocou a sua presença. E a presença de Deus
é que tem tirado dessas situações em que você tem se encontrado. É a presença do Senhor que vai te tirar dessa situação. E a Bíblia diz que Deus abriu o mar, mesmo o mar estando fechado. E a Bíblia vai nos dizer que Israel passou ao pé enxuto. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Você pode estar diante deste mar. Uma tempestade tão difícil, como era essa tempestade que estava diante de Israel. Uma tempestade que não tinha saída. Aos olhos humanos não tinha como sair dela, como ser tirado, como ser salvo dessa tempestade. Pois se eles seguissem adiante, o mar os engolia. Se eles voltassem para trás, eram capturados. Israel estava encurralado. Mas quem estava agindo era Deus. E é Deus que está agindo dentro dessa tempestade em que você se encontra. E a Bíblia vai nos dizer, agindo Deus, quem impedirá? Então a vitória é certa. E Jó adorou a Deus na tempestade. Só que a tempestade de Jó não acaba por aí. Depois de ter perdido todos os seus bens, um grande temporal em que deu onde estavam seus filhos reunidos, o vento soprou e derrubou os escombros desta casa sobre seus filhos, matando seus filhos. Agora Jó estava na miséria financeiramente. Agora Jó perdeu seus filhos. Mas espera aí, sobrou sua esposa nada? Porque quando Jó pensou que a sua esposa ia dar conselho a ele, dizendo a ele, olha esposo, vamos para a oração, vamos orar, vamos buscar Deus. O Jó talvez pensou que ela ia se proceder desta forma. Mas sabe o que a esposa de Jó disse a ele? Olha, estamos passando por tudo isso. Perdemos todos os nossos bens, estamos na miséria e tu ainda continua adorando esse Deus. Olha o que a esposa de Jó disse a ele. Amaldiçoa esse Deus e morre. A esposa de Jó queria dizer a ele, queria transmitir a ele, queria fazer ele entender que não tinha mais saída, que não adiantava mais servir a Deus. Porque a desgraça tinha vindo sobre Jó, sobre aquela família. Mas Jó insistiu. Jó insistiu na presença de Deus. É o que eu quero te dizer nesta noite. Insista na presença de Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis. E a Bíblia vai nos dizer, lá no final do livro de Jó, que no momento em que Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe o que isso quer dizer? A situação de Jó era destruidora, tudo destruído. A situação de Jó, aos olhos humanos não tinha mais volta. Aos olhos humanos ficaria daquela maneira. Uma vida destruída, uma vida financeira destruída,
uma vida que não teria mais chance de sobrevivência. Mas no momento em que Jó orava, Deus virou o cativeiro. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro de volta para Jó. Ele perdeu tudo, ficou na miséria. Mas quando Jó orava, Deus o restituiu. Deu tudo em dobro de volta para Jó. Deu uma esposa, deu filhos, deu riqueza. Porque Deus é o Deus que vira o cativeiro. É o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai virar o cativeiro. Agora entenda uma coisa, Deus virou o cativeiro de Jó quando? Ele orava. Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava. Eu não sei a situação, como já tenho falado, que você se encontra. Talvez até seja situação de desespero. Talvez não seja uma tempestade tamanha como Jó atravessou. Porque eu acredito que nós não aguentaria. Ou talvez sim, não sei. Perder todos a riqueza, ficar na miséria. Perder todos os filhos. A esposa abandonar. Ficar sozinho. Agora acompanhado de uma enfermidade tamanha, porque Jó também passou por uma enfermidade tamanha. Mas em tudo, amém. Agora entenda uma coisa. Se Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava, Deus só vai te tirar dessa situação, sabe quando? Quando você dobrar o seu joelho e orar a Deus. Porque tem muitos que querem vitória. Tem muitos que querem que Deus vire o cativeiro. Tem muitos que querem que Deus tire da situação de desespero. Mas não querem orar. Não querem buscar o Senhor. Deus não abençoa quando nós não o buscamos. Deus não vira o cativeiro quando nós não oramos. Espiritualmente falando, Deus não dá em dobro para as nossas vidas quando nós não oramos, quando nós não buscamos. Deus, Ele só nos abençoa. Deus, Ele só nos tira da situação difícil em que nós nos encontramos quando nós dobramos nossos joelhos, colocamos o rosto em pó e clamamos ao Senhor. Jó fez isso. Jó, no momento da tempestade, clamou ao Senhor. Jó não se jogou sobre uma cama, sobre 4 paredes, entrou em depressão, em desânimo, não. Mesmo difícil, ele teve graça, teve força de dobrar o joelho e buscar ao Senhor. Ainda a Bíblia vai nos dizer que nem por ele orava pelos seus amigos.
Amigo entre parentes, porque era aqueles que o criticaram lá no início, quando ele estava doente. Era por eles que Jó orava. Orava pelos seus amigos. E Jó virou o cativeiro. E Deus virou o cativeiro. Quando nós olhamos para o cego de Jericó, ele estava à beira do caminho. Jesus estava passando. Jesus parou e abençoou. Mas a Bíblia vai dizer que ele clamava. É por isso que Jesus parou e abençoou o cego. Porque o cego clamava dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É quando eu oro, é quando eu busco, que Deus nos dá graça, que Deus nos dá força. É quando oro, quando eu busco, que Deus nos tira das tempestades, que vira o cativeiro. Deus chega para o profeta. Vai à casa do rei Ezequias. Lá vai o profeta. Eu creio que quando o profeta chegou aos portões do palácio, quero falar com Ezequias. Pois não, entre. Foi onde estava o rei e deu recado em que Deus havia mandado que levasse ao rei. E o recado era esse: prepara a tua casa, porque vais morrer. Ezequias estava já um bom tempo acamado. Quando ele recebeu aquele profeta, talvez ele achou que o profeta ia profetizar dizendo: estou aqui em nome do Senhor, levanta e estás curado. Mas não foi isso. O recado de Deus foi este: prepara a tua casa, porque vais morrer. Olha a situação em que se encontrava este rei. Mas o rei reclamou, o rei desanimou, não. A Bíblia diz que ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. O rei estava na situação difícil, estava para morrer. E é nesse momento que ele ora. O profeta já tinha saído do palácio. Deus diz ao profeta: volta. E fala ao rei Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Olha o que a oração faz quando oramos na tempestade, quando oramos nos momentos difíceis. Para encerrar, nós sabemos que um dia por semana, talvez as irmãs se reúnem nesse templo do Senhor para estar intercedendo, estar orando. É bom e Deus se agrada e Deus ouve a oração. No momento em que dobram seus joelhos, intercedem pelas necessidades, e Deus atende, Deus abençoa. No momento em que dobra o seu joelho, abençoa aquele irmão que está em situação difícil, abençoa aquela irmã que está em situação difícil, e Deus ouve a oração, vai lá, abençoa em meio à tempestade, tira da tempestade, dá a vitória, dá a bênção, porque tem uma igreja orando, e Deus ouve.
Houve uma grande perseguição contra os discípulos e prenderam Pedro. A Bíblia vai nos dizer que Pedro foi preso. E quando as irmãs ficaram sabendo, se reuniram em uma casa. E o que fizeram? Começaram a orar e interceder por Pedro, dizendo: Senhor, tira Pedro da prisão, livra Pedro da prisão. O Pedro se encontra em situação difícil. O Pedro se encontra numa situação em que, olhando, não tinha saída. E Deus ouviu a oração daquelas irmãs. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até a prisão onde estava Pedro e disse: Pedro, te levanta porque eu estou tirando daqui. Sabe o que é isso? É que Deus ouviu a oração. Quando as irmãs estão aqui orando, Deus está libertando lá fora. Quando as irmãos estão aqui orando, Deus está libertando os viciados dos vícios. Quando os irmãos, as irmãs, a igreja está aqui orando, Deus está tirando os viciados do álcool. Está erguendo, tirando da beira do caminho e colocando nesses viciados uma nova história. Assim foi a minha. A igreja orava e Deus começou a trabalhar. A igreja orava e Deus trabalhava na minha vida. Caído à beira de caminho, alcoólatra, mas os irmãos oravam, a igreja orava. E se hoje eu estou aqui, liberto pelo sangue do Cordeiro, ministrando a palavra de Deus, é porque tinha uma igreja orando, intercedendo por mim. Quer ver a obra de Deus crescer? Continue na oração, continue orando, continue buscando, e Deus vai abençoando. Paulo e Silas oravam na prisão, e Deus abriu as prisões. Deus quer abrir prisões dentro desta cidade. Há muitos presos nesta cidade, espiritualmente falando, preso em depressão, preso em cocaína, preso no vício das drogas, que querem sair, mas não conseguem. Foram internados, mas a medicina não conseguiu libertar. Mas eu quero dizer nesta noite que há um Deus que liberta, há um Deus que tira dessas prisões, mas é mediante a sua oração, é mediante o seu joelho dobrado. Continue orando, igreja. Continue. Continue. Há muitas vidas lá fora que ainda não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que nem sequer sabem que existe um Deus que batiza com o Espírito Santo. Um povo que nem sequer que sabe que há um Deus que salva, que cura. E Deus te chamou para isso, para ensinar a palavra de Deus, para orar, interceder por esses que estão presos e Deus libertar. O eunuco estava indo de Jerusalém para a sua casa. Deus chega a Filipe. Suba a carruagem,
pois o eunuco estava indo em uma carruagem. O eunuco senta do lado do eunuco. Aliás, Felipe senta ao lado do eunuco. E quando ele senta do lado, ele percebe que o eunuco estava lendo a Bíblia Sagrada. E Felipe pergunta: entendes o que lê? E o eunuco estava lendo justamente uma palavra de salvação. Estava lendo o profeta Isaías. O eunuco responde a Felipe: como eu posso entender se não tem ninguém que me ensina? Deus te chamou para ensinar a palavra de Deus. Aqueles que ainda não conhecem o Deus Salvador. Muitos conhecem um Deus mudo, surdo, que não anda. Eles não conhecem ainda este Deus que anda em nosso meio. Um Deus vivo. É esse Deus que a igreja tem que apresentar ao mundo lá fora. Agora, tudo isso vai acontecer mediante a oração. Você ora e Deus vai abençoando. Você ora e Deus vai transformando. Você ora e a igreja vai enchendo. Você ora, as almas vão aceitando a Jesus. Vamos nos colocar de pé, visto que já passei um pouco. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nunca esqueça de uma coisa: Deus abençoa, Deus opera, Deus tira da tempestade, Deus vira cativeiro, Deus dá tudo em dobro, Deus aumenta o azeite, Deus se coloca em nosso meio quando estamos na cova do leão ou dentro de uma fornalha ardente. Mas tudo isso Ele faz quando nós oramos, quando nós buscamos. Vamos orar neste momento? Convido a você para estar orando juntamente comigo nesta noite. Talvez você se encontre em situações difíceis e que você não tenha encontrado força a estar na presença orando. Talvez você não tenha encontrado força o suficiente para clamar ao Senhor, mas Deus nesta noite, Ele vai dar esta força que você precisa a estar clamando na presença de Deus. Vamos orar? Você quer uma oração? Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. E Deus vai estar abençoando as nossas vidas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos, Glória a Deus, aleluia. neste momento, Espírito Santo de Deus. levar nossos pensamentos ao céu. Vamos esquecer de todas as dificuldades. Vamos esquecer de toda a tempestade que estamos talvez passando. Vamos somente nos ligar ao trono celestial neste momento e confiar que Ele tudo fará, que Ele entrará com providência sobre as nossas vidas, com providência nessa tempestade que você está passando. Eterno Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, Oh, Espírito Santo estamos de Deus. aqui. Aleluia, Jesus. Senhor, neste momento, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, para mais uma vez pedir a Ti a bênção sobre as nossas vidas.
Jesus Deus, vai buscar a sua igreja e eu também quero Vidas. subir. Vida, Senhor. Vida, Senhor Jesus, Devemos que não tem tomar encontrado cuidado mais força, se não Senhor Jesus, quisermos ficar aqui, para estar clamando a Ti, Senhor. Ó Deus, Não eu te ande peço por dois agora, Senhor caminhos Jesus, sem saber onde há qual desânimo, vai Senhor, seguir. onde há desânimo, vai em contra essa vida, Senhor, e É só arranque todo 50% desânimo, Senhor. que irá morar Ó Deus, no onde há vida, porvir. Senhor, onde há vida, Senhor, que não tem mais encontrado força, Dois que não tem estarão mais no encontrado campo, graça, é Senhor, só um que vai subir. para estar na Tua Dois presença, estarão para clamar a dormindo. Senhor Jesus, vá de encontro a essa vida. Então é 50% Ó que Deus, irá visita, morar Senhor. no porvir. Senhor, visita vidas que precisam, Senhor Jesus, Aleluia. que precisam da Sua Glória a providência. Deus, aleluia. Senhor Jesus, entra com providência agora, Senhor Jesus. Entra com providência, Senhor. Aleluia. Entra com providência Oh, agora, Senhor Espírito Jesus. Santo de Deus, aleluia. 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 Jesus vem buscar a sua Aleluia. igreja e eu também quero subir. Aleluia. Eu também quero subir. Devemos tomar Aleluia. cuidado se não quisermos ficar aqui. Aleluia. Aleluia. Andes por dois caminhos sem saber qual vai subir. Aleluia. É só 50% Aleluia. que irá morar no porvir. Aleluia. Dois estarão no campo, é só um que vai subir. Dois estarão dormindo, um sobe, outro fica aqui. É só 50% que irá morar no porvir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Saranarararararagaragadamandai. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Adora Ele. Aleluia. Você que está vacilando sem saber Aleluia. pra onde ir. Aleluia. Aleluia. Não seja uns 2,50 se não quisermos ficar aqui. Na Bíblia está escrito, você pode conferir. É só 50% que irá morar no porvir. Dois estarão no campo, é só um que vai subir. Dois estarão dormindo, um sobe, outro fica aqui. É só 50% que irá morar no porvir. Ei, glória, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor Jesus, a Ti, Senhor Jesus, por ter nos concedido este momento em que falasse conosco. Ó Deus, eu te peço, Senhor Jesus, a bênção sobre a Tua igreja. Pai, que nós possamos guardar em nossos corações a mensagem por Ti dada nesta noite aos nossos corações. Te agradecemos em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém.
com a igreja, o pastor. Deixo aqui meus agradecimentos, meus amados.